importante, porque ele é diário. Então, trata-se da luta diária, que é a lição de número 5 da nossa sequência do curso básico de libertação espiritual. Então, qual é que era o versículo que era para hoje mesmo? Como é que ele era? Certo. Que mais? Que mais que ele dizia, o versículo? Mediante? Em Jesus Cristo. Oh, glória, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Ousadia e acesso. Quer dizer que pelo nome de Jesus Cristo nós temos acesso. Lembram o desenho que a gente fez ontem aí, aliás, na aula passada, né? Parece que foi ontem, né? Mas na aula passada, lembra o que tinha no meio do caminho? Tinha uma, como que vasilha, isso, o sangue de Jesus. Então é através de Cristo que nós temos acesso a Deus. E aí, com ousadia, podemos pedir qualquer coisa. Então, olha, nós também vimos na aula passada, né, que eu tenho acesso a Deus e chego ao céu através de Jesus Cristo somente. Se eu acrescentar alguma coisa a este Jesus, já não é mais o caminho, passa a ser um caminho. Só que Jesus Cristo é o caminho, lembra? Se eu retirar alguma coisa disso também, né? Dizer, não, Jesus não é Deus, ele é menor e tal, começar a dizer, configurar qualquer coisa desse tipo, querer diminuir, também não é mais o caminho, a verdade e a vida. Então é única, exclusiva e somente Jesus. Esse era o recado principal da aula passada. Então, adianta ser bonzinho? Adianta vir na igreja? Adianta cumprir a lei? Adianta achar que não tem pecado? Nada. É só Jesus. Acrescentou alguma coisa? Não é mais o caminho. Tirou alguma coisa? Não é mais o caminho. É só Jesus. Ok? Esse era o recado mais importante que a gente teve, então, aí para dar na aula passada. Bom, só que existe, então, uma dificuldade na manutenção disso, né? E para a gente ter, então, vitória realmente nessa nossa vida, nessa nossa luta diária em guardar o caminho, né, que é só Jesus, o tempo todo, né, todo dia, o tempo todo, né, a gente precisa entender e saber como funciona esta luta que nós estamos enfrentando e que nós vamos enfrentar fatalmente a partir do dia que a gente recebeu Jesus. Então, olha, a Bíblia, ela nos fala de todas essas coisas, só que ela não fala desse jeito que a gente está explicando, né? A gente só mudou a ordem e tal, né? E estamos aí, então, tentando explicar com um pouco mais de clareza, né? Como é que, então, funciona essa luta. Lá em Gênesis, então, no começo, Gênesis 2:7, não precisa abrir, tá? A gente lê assim: Deus, ele fez o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida. Então, basicamente, o que eu li aqui? Eu li duas coisas só. Deus fez o homem do pó da terra. Então, ele usou o pó da terra para fazer o homem. E depois, segunda coisa, soprou nele fôlego de vida. Então, se eu pensar, basicamente, então, o homem se compõe o quê? De duas coisas. Somente, tá certo? Do pó da terra e do fôlego que Deus deu. Se a gente for analisar somente esse versículo, né? E a gente encontra uma confirmação disso, né? Graças a Deus que a gente encontra a confirmação disso na palavra de Deus em Eclesiastes. Eclesiastes fala o quê? Fala então que do pó o homem volta à terra e volta a ser pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Não foi Deus que soprou o fôlego de vida, soprou o espírito, então esse volta para Deus. Então, olha, na prática acontece o seguinte: morreu, o espírito saiu, só sobra o pó.
Tá certo? Então, por isso que a gente diz também, né? E afirma também, né? Que não tem um cara que está meio vivo ou meio morto. Tá certo? Ou ele está, ou ele não está. É lógico que, né? Hoje em dia, aí, com esses equipamentos modernos e tudo aí, né? Tem um cara em coma, você tem um cara que está meio vivo, meio morto mesmo, né? Tá certo? Mas não é esse o estado geral do homem, né? O estado normal, né? É isso aí, né? Mas o estado normal é ou está com vida ou não está, tá certo? Então é assim. Na prática, então, morreu, o espírito saiu. Ou está morto, ou está vivo, mais ou menos não tem, né? Bom, mas nós, então, como sabemos, né? Que esse espírito aqui, ele foi dado por Deus, então é através dele que nós vamos poder nos comunicar com Deus. Porque Deus o deu. Tá certo? Então, olha, na verdade, nós vimos que Adão e Eva, antes deles caírem, se comunicavam direto com Deus, não era? Antes deles caírem no pecado, a conversa deles era direto com Deus, não é? E só depois que eles foram atraídos pela sabedoria de Satanás, aquele conhecimento que ele diz que ele tem, tá certo? Então eles perderam esse contato com Deus, e até hoje o homem já nasce sem esse contato, essa possibilidade de ter contato com Deus. Ficaram envoltos em trevas. Né? E eles também. E aí eles perderam o contato com Deus a tal ponto que Deus até teve que procurá-los depois. Não é? Então, por causa disso, por causa dessa queda de Adão e Eva, todo homem nasce em trevas, predestinado para as trevas, não conhecedor das coisas de Deus. Sabe como é que eu percebo isso? Como é que eu sei que isso é assim? Porque uma criança, quando ela nasce, você não precisa ensinar ela a mentir, precisa? Ela já sabe, não é? E ela também já sabe bater nos outros, né? Porque isso aqui ela sabe fazer sem ninguém ensinar para ela. Então daí eu sei, tá certo? Que o mal já vem embutido dentro da criança. Já está aí. Ou seja, não está ligada em Deus. Então ele precisa, vamos orar então, se converter. Pai Santo, Pai amado e bendito, eu quero te agradecer, meu Deus, por esta tarde em que aqui nós estivemos observando e analisando, Senhor, a luta diária nossa para permanecer no teu reino, Senhor, para não perdermos a visão e o entendimento de que tu nos amas, ó Pai. E na verdade é o inimigo que contínua e constantemente quer tirar esta visão da gente, ó Pai, porque ele veio para roubar, matar e destruir. É isso que ele veio fazer. Mas, Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, pela existência da tua palavra, que nos traz o ensino e acaba trazendo a paz, que nos traz, Senhor Jesus, também os ensinamentos, Senhor, e os conhecimentos, Pai, das coisas de Ti e de como é a luta, Pai. Pai, muito obrigado por esta tarde, que cada um que veio aqui ouviu a tua palavra, ouviu o que Tu tens a dizer a respeito dessa luta. E eu clamo e eu peço a Ti, Senhor, que Tu venhas afirmar os passos de cada um que veio nesta tarde aqui, em nome de Cristo Jesus. Que cada um fique cada vez mais firme, Senhor, na convicção e no conhecimento de Ti, da Tua salvação e da obra redentora de Jesus Cristo, Pai. Pai, que cada um entre por um caminho de santificação e de crescimento, Senhor, para que se torne um bom cristão, Senhor, que acaba contagiando cada vez mais outros e acaba edificando, Senhor, as pessoas no Teu reino, Senhor. Pai, é o que clamamos e pedimos em nome de Jesus. E também rechaçamos todo e qualquer ataque de trevas, sendo feito aqui contra cada um dos que estudam, Senhor, contra cada um dos que querem copiar os versículos, entender a Tua palavra, contra o ladrão de tempo. Eu repreendo em nome de Cristo Jesus. Pai Santo e bendito,
que também o teu Santo Espírito, Senhor, esteja poderosamente presente nesta semana que entra, ajudando a cada um no entendimento e na compreensão dos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém.